Bora lá, nação, para as últimas informações do Mengão, que está escalado para a partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. Vamos juntos analisar, e tem informação importante também do Wesley, que pode ser vendido, pode ser a maior venda da história do Flamengo. Tem homenagem do Arrascaeta e do Bruno Henrique, e vamos juntos analisar todas as informações do Mengão. Mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Lance Neto, se inscreva e ative o sino das notificações. Coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, tá bom? Crédito, canal do João Guilherme, ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Sobre o Flamengo, porque a Débora Gares vai trazer... No Flamengo, o clima ainda é de comemoração pela conquista do tricampeonato da Supercopa Rei. Logo na entrada do CT, o muro de títulos foi atualizado com o número 3, em alusão às conquistas de 2020, 2021 e agora 2025. E além disso, Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados aqui no CT hoje, depois do treino, por terem se tornado os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. Eles receberam das mãos do diretor de futebol do clube, o português José Boto, camisas com o número 14. 14 títulos agora. Logo depois conversaram brevemente com a imprensa, falando do orgulho de terem atingido essa marca e da vontade de conquistarem ainda mais títulos pelo Flamengo. Muito feliz, mais uma vez, marcando meu nome na história do clube. Começando o ano com o pé direito, muito importante, e temos um ano muito longo pela frente, que a gente possa ter um ano com mais título, chegar no final do ano conquistando o nosso objetivo, e isso é o que todo departamento de futebol quer. Dentro do campo a gente sempre dando o nosso melhor, e a torcida nos apoiando. Desde que eu cheguei aqui, eles me brindaram todo o apoio. Até quando eu cheguei não jogava, eles sempre pediram para eu estar dentro do campo, então isso é o que me deixa mais feliz e mais confortável. Antes dessas homenagens, os jogadores do Flamengo treinaram aqui no campo principal do CT Ninho do Urubu. Os titulares tinham recebido folga ontem, voltaram hoje às atividades. Gerson foi reavaliado, treinou junto com o grupo, não preocupa após ter indicado dores na coxa, mas não vai para o jogo. Nem ele, nem nenhum dos titulares da partida de domingo. Felipe Luiz resolveu preservar os jogadores, já pensando no clássico de final de semana, o Fla-Flu no Maracanã. Com isso, ele vai dar mais oportunidade a jogadores como Arrascaeta e o Cebolinha, que estão voltando de lesão, e também o Danilo, que até fez a estreia dele no domingo contra o Botafogo, mas só atuou 4 minutos. Logo depois das atividades da manhã, o grupo foi para o aeroporto e embarcou rumo a Uberlândia, Minas Gerais, que é o palco dessa partida de amanhã contra a Portuguesa, jogo marcado para as 7 horas da noite e com transmissão ao vivo no Sport TV. Um abraço. Valeu, Débora, obrigado. Essa saga do Campeonato Carioca, jogo agora em Uberlândia, jogo em Minas Gerais. A gente já teve jogo no Espírito Santo, agora é Uberlândia, e o Campeonato Carioca vai sendo jogado em todo o Brasil. É isso aí, Portuguesa e Flamengo em Uberlândia. Não errem nos gramados, pelo menos, dos estádios. É para sair de casa, né, vamos dizer, daqui, que seja uma estrutura boa, né? Olha, Carlinhos foi apresentado no Vitória, né? Ele foi emprestado com opção de compra, 4,5 milhões de reais. Carlinhos estava encostado no Flamengo ali, não estava tendo muita chance. Ano passado não conseguiu se firmar e agora vai ter a oportunidade de jogar no Vitória, a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. O Flamengo começa a temporada de maneira animadora, eu diria, né? Sua torcida deve estar muito satisfeita, porque o time está mostrando que tem um bom caminho e margem para crescimento. Sim. O que deve assustar os rivais, né? Realmente deve ser assustador para quem pensa, né, em enfrentar o Flamengo, especialmente pensando em Campeonato Brasileiro, porque é só o início de uma temporada e é só o início do trabalho do Felipe Luiz. E já é um time que joga com uma maturidade, né, que já assimilou tão bem a ideia do treinador, que já é tão maduro em relação ao que o treinador pede para esse grupo. Poderia demorar muito mais, esse processo é mais demorado normalmente para outras equipes. Mas o Flamengo faz isso com muita tranquilidade, num ritmo de jogo bastante elevado, com uma agilidade para jogar, mesmo no início da temporada.
Então, realmente, causa pra gente a curiosidade. O que mais esse Flamengo de Felipe Luiz pode fazer? Até onde o Felipe pode chegar? O que é que ele vai entregar ao longo dessa temporada? Essa temporada está só começando. E a gente já viu o Flamengo fazendo algumas movimentações tão interessantes, tão bem feitas, tão bem executadas. Imagina onde esse Flamengo pode chegar. Ele tem na mão dele, ele é um treinador muito inteligente, ele tem na mão dele um grupo inteligente. Além de os caras serem bons de bola, nível técnico elevadíssimo, são inteligentes para jogar. Gerson, a capacidade que o Gerson tem, a Arrascaeta, são jogadores muito inteligentes, né? Todo o elenco ali do titular do Flamengo. E isso já é um grande passo para poder executar a ideia de um treinador que conhece tanto de futebol. Então, realmente, até onde o Flamengo vai chegar, a gente vai ter que viver esse ano para saber. Eles que já estão fazendo isso com uma naturalidade tão grande, já estão acrescentando ferramentas nessa caixa, isso vai ficar cada vez mais automático. É lógico que pode ser que em algum momento do ano você viva algum momento ruim, tem os riscos de lesão que você não sabe, mas o principal de um time de futebol, que é você ter uma cara, né? Ter uma identidade, isso já tem. Então, realmente, para jogar contra o Flamengo vai ser difícil, até porque ele tem a capacidade de leitura de você como adversário, né? Para poder realmente trazer novas coisas para esse Flamengo. E tem reforços, entre aspas, né? Porque o Flamengo sofreu muito na temporada passada com as lesões. Então ele está tendo aí de volta Luiz Araújo, Cebolinha, jogadores que não puderam participar de boa parte da temporada, especialmente a parte final, né? Porque estavam lesionados. O Pedro, por enquanto, ainda não, né? Mas lá pro meio do ano. O time já vai estar voando, né? Vamos dizer. Provavelmente. Tem a chegada do Danilo, né, que vai acrescentar esse time, seja na lateral, seja como um zagueiro. Então o time vai se fortalecendo e ganhando cada vez mais opções, pensando em tudo que vai rolar nessa temporada 2025, que, como a gente sabe, para todos os times que disputam os principais títulos do campeonato, como foi o Botafogo no ano passado, foi a equipe que mais jogou no mundo. O Botafogo foi a equipe que mais jogou no mundo em 2024. Então esses times, né, o Flamengo é um desses times que promete brigar por vários títulos, vai jogar uma quantidade enorme de jogos em 25. Acho que essas opções que o Flamengo tem de elenco é justamente para se precaver do que aconteceu no ano passado, né? Sofreu com as lesões e de repente no meio do ano se viu com poucas opções para algumas posições, sentiu falta disso. E isso acontece ainda mais no nosso calendário, ainda mais com uma equipe que quer competir para valer todas as competições em que participa. Então as lesões vão chegar, é natural para todas as equipes, os adversários vão começar a ler esse Flamengo, em algum momento é difícil jogar, o Flamengo vai ter que se reinventar, o Felipe vai ter que pensar, tirar uma carta da manga, ele vai ter que cada vez mais renovar o time em ideias, né? Isso não vai parar de acontecer. Então vai ser um ano desafiador também, mas esse ano é um elenco muito mais recheado do que era no ano passado. Me parece muito que é um Flamengo se precavendo de lesões ao longo do ano. E a gente, tá vendo, eu imaginava que o Flamengo fosse ter mais dificuldade para segurar o Wesley, por exemplo, nessa janela de transferências, né? E ao que tudo indica, o Wesley vai permanecer mais um tempo no Flamengo. Tá voando, né, Alex? Fez mais um jogo muito bom contra o Botafogo. 10 minutos, o Wesley já tinha criado 2 boas situações pelo lado direito, né? E ele vai ganhando maturidade, vai ganhando confiança, às vezes se deslocando para outros lugares do campo, né? O campo para ele parece que ficou menor, né? É verdade. Do que para alguns outros. Fisicamente já, início da temporada, muito bem. E ele teve uma melhora, um crescimento técnico, que é normal do tempo. Decisões, é um jovem, né, Alex? É um jovem, ele não é aquele cara do talento natural que ele vê, então o desenvolvimento ele está acontecendo. Então é um cara que o Flamengo não precisa nem ter pressa de vendê-lo, na verdade, né? Porque ainda é tão jovem, pode valorizá-lo e ele vai se valorizar no mercado, porque como o ano é muito competitivo, vai acabar precisando. Aí quando um jogador desse ele se torna tão importante dentro de um time, fica complicado você pensar numa saída, né? É verdade, o Flamengo tá num momento, né, em que ele pode, isso é para os clubes mais organizados, né? Ele pode resistir a ofertas, mesmo que ofertas boas. Muito boas. Ele pode resistir a essas ofertas para tentar no futuro ainda pegar um valor maior, né? Veja o Palmeiras, por exemplo, a mesma questão em relação ao Flamengo, por exemplo. Conseguiu vender um zagueiro jovem, não foi na primeira oferta, não foi na segunda, não foi na terceira e conseguiu esticar ao máximo a corda para chegar a 35 milhões de euros num zagueiro muito jovem, muito promissor, muito bom aparentemente, né?
pela amostragem que a gente tem até aqui, que é o Vitor Reis. Então o Flamengo é a mesma coisa com o Wesley, viu? A primeira oferta, o Wesley até pra gente disse, né, Alex, que ficou lá em Belo Horizonte, né, contra o Atlético, na final da Copa do Brasil. O Wesley deu-nos uma entrevista lá e ele falou que ficou mexido com a oferta, que era muito boa para ele, né, para jogar futebol europeu. Mas o Flamengo segurou, passa-se mais uma janela, o Flamengo segura mais uma vez, uma hora vai ser inevitável, mas consegue, com a estrutura que tem, a parte financeira em dia, segurar um jogador de talento por mais tempo. Quando é um time que tem tanta receita como o Flamengo, se ele se organizar minimamente, ele já vai conseguir segurar alguns dos seus talentos. Agora o Wesley, ele é uma das principais armas do Flamengo ofensivamente, né? Tanto que Gonzalo e Gerson caem para o meio para poder abrir um corredor para o Wesley aparecer e ser aquele extrema que desequilibra. E vou dizer mais, Jéssica, Alex, tem convocação em março, Dorival estava lá no Mangueirão assistindo ao jogo. Tenho a impressão de que pode aparecer o Wesley na convocação. E ele é um lateral que chega na linha de fundo. Como é difícil a gente achar laterais assim hoje em dia, né? Um lateral que vai até a linha de fundo, ele também consegue cortar para dentro, mas é um cara que consegue... Saúde. Ele tem muita saúde para chegar na linha de fundo e fazer um bom cruzamento. Que eu tô dizendo? Não, acho que ele pode aparecer sim. Ele está atingindo um nível que está pegando cada vez mais confiança. E essa saúde dele está se transformando em resultado no campo. Aí você vai se tornando um selecionável. Esse é o momento da convocação. Quando o cara está nesse nível de confiança, ele vai Por isso que às vezes o manter não é nem pela questão financeira, mas é igual o Vitor, que você falou do Palmeiras. Às vezes a proposta ela é tão perto de um negócio que você tem que acabar andando, às vezes aí, dependendo da equipe que vem. Então por quê? Porque ele está fazendo por isso. É isso. Vamos aguardar. Vamos falar também, porque tem clássico nesse meio de semana, Vasco e Fluminense vão se enfrentar, o jogo é em Brasília, mais um jogo do Campeonato Carioca. Galera, vamos trazer aqui informações importantes, a primeira delas é essa daqui, ó. Fica a pergunta, Jorginho já assinou com o Flamengo? Segundo o jornal inglês Daily Mirror, que é uma das mais tradicionais publicações da Inglaterra, sim, o Jorginho já teria assinado um pré-contrato e chegaria ao Flamengo no início do mês de junho, antes da disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, segundo essa publicação inglesa, o Jorginho já assinou. O Flamengo não confirma essa situação, mas o que nós sabemos é que a negociação entre Flamengo e Jorginho, ela está muito adiantada a ponto realmente de só faltar a assinatura do compromisso. E esse vínculo, esse pré-contrato, garantiria o Flamengo de ter o Jorginho no meio do ano e impediria o assédio de outras equipes, porque ele é um jogador que ainda tem muito mercado, inclusive o futebol da Arábia Saudita olha com muita atenção para o Jorginho. Mas a grande vantagem do Flamengo nesse momento é que ele quer jogar no Brasil, coisa que ele nunca fez. Saiu de Santa Catarina ainda aí, adolescente, foi direto para a Itália e lá começou a sua carreira. Então ele quer jogar aqui no Brasil. O ítalo brasileiro Jorginho se naturalizou italiano, foi campeão da Eurocopa em 2020 com a Esquadra Azzurra e agora vem para cá. E vai sobrar, hein? Eu percebo que tem muita gente que não conhece o Jorginho aqui no futebol brasileiro, porque muitos não acompanham o futebol internacional. Acompanham só quando é jogo de Champions League, jogo grandão, Real Madrid, Barcelona, ou então quando é final de algum campeonato, final de Copa do Mundo. Grande parte do nosso público brasileiro acompanha o futebol internacional assim. Então a galera não está muito ligada no Jorginho. O Jorginho é um jogador que no futebol brasileiro, na posição dele, que é de volante, ele é um primeiro volante, mas pode ser também um segundo volante, não existe ninguém que chega perto do Jorginho, em termos de qualidade técnica, em termos de potencial de jogo. Então o Jorginho, né, caso venha para o Flamengo, e essa é a tendência, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Jorginho tá vindo e tem gente que pode ir embora, hein? Olha aí, Manchester United, um gigante do futebol internacional, quer o Wesley, mas não é para agora, é no meio do ano.
o Flamengo já disse, através do Boto, vai segurar os seus jogadores considerados fundamentais até a disputa do Super Mundial de Clubes. A ideia é ter uma equipe muito forte e competitiva. Vocês lembram que o Felipe Luiz falou na coletiva domingo, após o título da Supercopa, que o Dorival estava ali olhando o Wesley, que ele é acima da média e que ele vai jogar onde ele quer? Pois é, ele já teve propostas de times da Europa. Recentemente chegou uma proposta do time russo Zenit, ele não se motivou, não aceitou, o Flamengo não quis vender, mas quando vem Manchester United, é outro papo, né, galera? É outra conversa. Aí é gigante, é top do futebol mundial e pode ser o destino do Wesley no meio do ano. Para lá de 30 milhões de euros, hein? Se ele continuar jogando a bola que vem apresentando e o futebol mundial carente de laterais como vem se apresentando, o Wesley realmente é um ativo que pode render muito dinheiro ao Flamengo. Flamengo que vai jogar em Uberlândia contra a Portuguesa amanhã à noite pelo Campeonato Carioca e vai com um time alternativo. Aí eu falo assim, vai jogar com um time alternativo. Olha o time alternativo que o Flamengo vai botar em campo. Danilo, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Cebolinha. São esses os caras que vão compor o time alternativo do Flamengo amanhã para fazer esse jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, que é muito importante, porque o Flamengo depois terá uma sequência de 3 clássicos, Fluminense, Botafogo e Vasco. E o Flamengo tem que se firmar ali entre os 4 primeiros para chegar até a semifinal da competição. Então é muito importante que o Flamengo vença, que o Flamengo vá bem lá. E o Felipe Luiz, ele mesmo falou também domingo, depois do jogo com o Botafogo, ele vai usar o Campeonato Carioca para dar ritmo de jogo a todo o elenco. Então, quem não jogou domingo desde o início, vai jogar contra a Portuguesa. Sábado tem Fluminense, deve ser uma equipe já considerada a equipe principal, a força máxima, né? Porque é um clássico, é um jogo importante, mas para esse jogo com a Portuguesa, tem muita gente que quer mostrar serviço, que vai mostrar serviço e vai entrar em campo. Luiz Araújo, por exemplo. LA é um cara que vai ter chance de começar jogando e mostrar toda a bola, a grande fase que ele vem vivendo. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar e o Flamengo terá uma ausência por um motivo muito triste. O Varela, ele acabou perdendo a mãe. A mãe do Varela, lateral direito, faleceu e ele foi liberado pelo clube para ir até o Uruguai para acompanhar o enterro da sua mãe. Muito triste. Muita força e a nossa solidariedade, os nossos sentimentos ao Varela, lateral direito do Flamengo. É isso, Cebolinha. Cara, um timaço, hein? Um timaço. O João Guilherme aí falou sobre Luiz Araújo. Pode ser que Luiz Araújo ganhe minutagem nessa partida também, né? Mas nesse momento, o que a gente viu nos treinamentos do Flamengo é essa escalação. Agora vamos ficar de olho para ver, porque o Felipe Luiz, ele sempre causa muita surpresa e a escalação sempre é divulgada somente uma hora antes das partidas, né? Vamos ficar de olho e vamos ver. Mas nos treinamentos do Flamengo, essa foi a formação que ele fez. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Já coloca aí nos comentários o seu palpite para a partida de hoje.